Bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e mais este momento de louvor, de adoração. Uma grande alegria podermos estar reunidos aqui na casa de Deus, hoje celebrando o culto de Pentecostes, este momento especial que aconteceu, o dia em que se cumpre a promessa de Jesus de que iria ser enviado um outro auxiliador quando ele retornasse aos céus. E o Espírito Santo para nós, para a cristandade, é algo que não teria como existir se não tivesse o Espírito Santo, porque é Ele quem nos dá a fé, é Ele quem nos mantém na fé. Então queremos refletir um pouco mais sobre esse assunto tão importante para o cristianismo. E queremos também saudar aqueles que nos assistem através das nossas redes sociais. E damos início a esse nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino, um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, fomos chamados à fé em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Entretanto, nem sempre fomos fiéis a Deus e à sua palavra. Muitas vezes desobedecemos à vontade de Deus e nos desviamos dos caminhos do Senhor. Por isso, vamos confessar este e tantos outros pecados em sincero arrependimento. Misericordioso Pai, nós nos afastamos dos teus caminhos, como ovelhas perdidas, seguimos os teus desejos, nosso próprio coração.
coração, desobedecendo a tua santa vontade. Deixamos de fazer aquelas coisas que nos ordenaste fazer. Tem piedade de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Renova-nos com o teu Espírito Santo. Por amor de Jesus, concede que vivamos uma vida piedosa, justa e sóbria, para a glória do teu santo nome. Amém. Amados do Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos que Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, cumprindo a sua ordem, como ministro da palavra, chamado e ordenado, perdoa todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para este dia é o Salmo 25, versículos 1 a 15. Convido a fazermos a leitura conforme segue. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor Deus. Ó Senhor, é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. Ó Senhor Deus, é amigo daqueles que o temem. Ele lhes ensina as condições da aliança que ele fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, Pois ele me livra do perigo. Ó Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, Obrigado por nos trazeres em segurança até esse momento da nossa vida, dando e mantendo a nossa fé verdadeira e guiando-nos com o teu Santo Espírito no caminho da salvação. A ti viemos ouvir e adorar, pois és um só Deus por toda a eternidade. Amém. podem sentar-se, por gentileza. Queremos ouvir as leituras bíblicas para este momento. E a primeira leitura do Antigo Testamento, registrada no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Assim está escrito: o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Próxima leitura,
registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 21. Assim está escrito: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e, em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui a leitura. Convido a cantar o próximo hino de oração, a leitura do Evangelho.
A leitura do Santo Evangelho para este momento está registrada no Evangelho conforme João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Assim está escrito: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu com Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino de preparação à mensagem.
Que Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém. Eventos que acontecem na vida das pessoas, muitas vezes deixam marcas irreversíveis. Principalmente quando temos uma ação tão direta como aconteceu no dia do Pentecostes. Vemos que ao enviar o Espírito Santo, Jesus cumpre a promessa que havia feito aos seus discípulos, que enviaria um outro auxiliador, um outro consolador. Jesus, depois que ressuscitou, passou o tempo com seus discípulos. Certamente eles ficaram muito contentes, muito felizes de verem que seu mestre havia retornado, que ele havia ressuscitado, assim como ele disse que haveria de acontecer. Mas certamente quando Jesus disse para eles que iria deixá-los novamente, que iria voltar definitivamente para o Pai, para os céus, certamente eles ficaram tristes. Mas Jesus prontamente disse: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar alguém, vou enviar outro auxiliador. E vemos que no dia do Pentecostes se cumpre esta promessa de Jesus. Nós vemos que Pentecostes não é apenas uma recordação. A gente não faz esse culto só para relembrar este momento histórico que aconteceu. Para nós é muito mais do que isso. É a certeza de que Deus continua agindo ainda hoje no meio do seu povo. Também é verdade que o Espírito Santo ele já agia no mundo antes do Pentecostes, de forma diferente, mas ele também agia. Nós podemos ver que a ação do Espírito Santo na vida dos profetas, existia a ação do Espírito Santo na vida do povo de Israel que foi conduzido. Os reis, quando ouviam a Deus e cuidavam do povo da forma que deveria ser, eles também eram movidos pelo Espírito Santo. A própria escrita da Bíblia, que nós sabemos que foi realizada por pessoas, mas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Nós vemos que, de muitas outras formas, o Espírito, ele já agia no mundo antes mesmo do Pentecostes. Mas, no Pentecostes, algo especial, algo definitivo aconteceu. Vemos que o Espírito Santo, ele veio de forma plena sobre a Igreja de Cristo, como cumprimento da promessa da nova aliança. E depois da morte e ressurreição de Jesus, ele derrama o seu Espírito sobre todos aqueles que creem, mostrando que a salvação conquistada por ele na cruz, agora é anunciada ao mundo inteiro. Vemos que na leitura do Evangelho de hoje, ali Jesus estava num momento muito importante de sua vida. Ali o texto diz que ele estava numa festa, e aliás essa era uma das 3 principais festas que o povo celebrava naquela época. Essa em especial era a festa dos tabernáculos, ou também conhecida como a festa das barracas. Uma festa das mais alegres do povo judeu, onde eles, durante 7 dias, eles armavam barracas, e o povo celebrava a festa da colheita, ou seja, celebrava a colheita neste momento. Então a providência de Deus, sabendo que Deus continua cuidando do seu povo, então era um momento muito alegre para agradecer também, e lembrando também do cuidado que Deus teve com o seu povo durante 40 anos, enquanto eles estavam no deserto, e lá eles viviam em tendas, então faziam essa festa, e Jesus estava ali no meio daquela multidão, e o texto diz que no último dia, que era o dia mais importante dessa festa, Jesus, ele se levanta e fala em voz muito alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar no coração de quem crê em mim. E aqui nós vemos que Jesus estava falando da sede espiritual das pessoas, sede que existe no coração, sede por perdão, sede por paz, sede por esperança, por salvação, ou seja,
a sede que as pessoas têm por Deus. Sabemos que na época de Jesus, a ideia sobre Deus estava meio desvirtuada. Sabemos que os líderes religiosos daquela época, eles não se importavam em falar de um Deus misericordioso para as pessoas. Antes disso, eles faziam as pessoas cumprirem muitas e muitas obrigações religiosas. As pessoas conheciam inúmeros rituais, mas não conheciam o Deus de amor. Aquelas pessoas, elas eram ensinadas que para conseguir o favor de Deus, elas precisavam fazer alguma coisa. Infelizmente, isso não é muito diferente nos dias de hoje, que em alguns lugares ainda dizem que para a gente conseguir o favor de Deus, nós precisamos fazer também alguma coisa, as nossas boas obras, aquilo que a gente faz que nos liga a Deus. E nós vemos que o próprio Jesus, aqui ele vai dizer que não é assim. Nós vemos que ele fala que aquele que tem sede, que venha a ele. Então é ele que vai suprir essa sede, não é aquilo que a gente faz. Jesus é Deus no meio do povo. Então nós vemos que Jesus apresenta-se sendo a única forma, ou seja, a única fonte capaz de saciar verdadeiramente a sede da alma das pessoas. E ele não aponta um caminho humano, faça tal coisa, faça esse ritual, enfim. Não, ele não diz isso. Ele aponta para si mesmo, porque Jesus é o próprio Deus que estava na presença e junto com o seu povo. E é justamente isso que o Pentecostes anuncia para nós, ainda hoje, que Deus não está distante. Deus continua presente para o seu povo, através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma mera força ou uma energia espiritual. O Espírito Santo é realmente Deus habitando no meio do seu povo, habitando em nós. Ou seja, é Ele quem cria a fé no nosso coração, é Ele que nos mantém, que nos conduz ao arrependimento, e é Ele que nos consola nas lutas diárias, é Ele que nos fortalece, força que nós precisamos para continuarmos andando por este mundo, força nas tentações, momentos de tentações. É o Espírito Santo que nos mantém firmes, e também a esperança da vida eterna. Por isso o Pentecostes também, para nós, é uma festa de conforto e de segurança. Por quê? Porque a nossa fé não depende da nossa força. Mais uma vez o Pentecostes vem dizer isso: olha, a tua fé não depende de ti, mas depende daquilo que Deus te dá. E é por isso que nós precisamos continuar sempre buscando a Deus, sempre fortalecendo a nossa fé, através dos meios da graça. Temos início da fé no nosso batismo, quando recebemos o Espírito Santo, recebemos a fé, recebemos o perdão, recebemos o título de filhos, filhas de Deus. Nosso nome é escrito no livro da vida nos céus, e ali inicia a nossa caminhada, mas é uma caminhada de tensões, onde nós estaremos dia após dia sendo confrontados com o mundo, com o pecado, enfim, com os nossos próprios maus desejos. Então nós precisamos continuar ligados aos meios da graça, inicialmente o batismo, depois a palavra, a Santa Ceia, onde recebemos verdadeiramente Jesus Cristo com o seu corpo e com o seu sangue. Ali recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé, ou seja, para que nós possamos continuar ligados a Deus através de Jesus. Então precisamos todos os dias, através das nossas meditações diárias, das orações, das devoções, os momentos de estudo bíblico que são oferecidos, principalmente os momentos de culto, que são os momentos principais, onde Deus nos recebe em sua casa, nos acolhe, nos traz, nos recebe em sua mesa para recebermos a Santa Ceia. Então precisamos disso. Então é o Espírito Santo que nos mantém nesta caminhada aqui pelo mundo. O próprio fato de nós crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador
já é obra direta da ação do Espírito Santo em nossa vida. Assim ensina o apóstolo Paulo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. E nós vivemos em um tempo onde existem grupos religiosos que tentam limitar a ação de Deus, dizendo que o Espírito Santo ele age desta forma, ele age em certos ambientes, de tais maneiras, em determinadas situações, através de sentimentos emocionais. Ou seja, estão tentando transformar a fé em uma simples experiência humana. E ela é muito mais do que isso, como nós podemos ver. É a ação direta de Deus em nossa vida. Jesus diz que o Espírito Santo, ele age como um vento que sopra. Ele sopra onde ele quer, da forma que ele quer. Então nós não podemos controlar e nem limitar a sua ação. O Espírito Santo age livremente através dos meios da graça, como nós já citamos. E é através do Evangelho que o Espírito Santo cria a fé. Através do batismo, como dissemos também, e nos faz filhos de Deus. Isso nos traz uma grande alegria, saber de tudo isso. Nos enche de esperança, porque mesmo em meio às dificuldades aqui deste mundo, a gente sabe que não está sozinho. O Espírito Santo, ele permanece conosco e nos lembra diariamente de algo muito importante, que nós pertencemos a Cristo, que nós temos a promessa da vida eterna. Então isso é muito importante. Mas talvez hoje exista alguém que esteja cansado, desanimado, com o coração cheio de dúvidas. Talvez alguém esteja tentando encontrar paz em muitas outras coisas e também continua sedento espiritualmente. A promessa de Jesus continua sendo a mesma. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele continua recebendo pecadores. Ele continua oferecendo perdão, continua oferecendo vida, continua oferecendo salvação. Jesus ainda continua derramando sobre o seu povo a água viva do Espírito Santo. E por isso nós podemos viver confiantes. Confiantes porque nós não estamos sozinhos neste mundo, jamais estaremos. O Senhor habita em nós, em cada um de nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, que neste Pentecostes nós sejamos novamente fortalecidos pela presença do Espírito Santo em cada um de nós, permanecendo firmes e confiantes na graça de Deus e também testemunhando ao mundo as maravilhas daquele que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que assim seja. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Criei em mim, ó Deus, um puro coração, renove em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação e sustente com um voluntário Espírito. Amém. Esse é o momento que, com muita alegria, queremos trazer até o altar do Senhor as nossas ofertas de gratidão a Deus. Lembrando que as nossas ofertas, elas ajudam a manter o trabalho da pregação da palavra em nosso meio. Por isso, gratos a Deus, queremos auxiliar também desta forma com as nossas ofertas. E convido a cantarmos o próximo hino.
chama pelo nome, se humilhar, orar e buscar. Se o meu povo que se chama pelo nome se converter nos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e abrirei os teus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo que se chama meu nome se humilhar, orar e buscar. Se o meu povo que se chama meu nome se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e abrirei os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Neste momento, queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, orando a Ele. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé, juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, baixando nossas cabeças. Queremos trazer ao nosso bom Deus toda a nossa gratidão pelas bênçãos e graças recebidas. Também queremos trazer as nossas pesadas cargas, na certeza de que Ele nos dará o verdadeiro descanso. Misericordioso Deus e Pai Celestial, somos gratos a Ti, porque nos deste a vida e a mantém pelo Seu amor. Senhor, quando estávamos perdidos, Tu nos resgataste, enviando o Teu amado Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pagando assim a dívida pelo nosso pecado. Mesmo quando Jesus Cristo voltou para junto de Ti, Tu não nos desamparaste, pois a pedido do nosso Salvador Jesus, Tu nos enviaste o Teu Santo Espírito e nos adotaste como Teus filhos amados pelo batismo, nos dando a fé e o Espírito da verdade para nos auxiliar nesta caminhada pelo mundo. Amado Pai, Te pedimos que mantenhas a Tua Igreja em todo o mundo, governando-a e dirigindo-a pelo Teu Espírito Santo, guiando os cristãos no caminho da verdade e mantendo a sua fé em Cristo Jesus, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz, e para que vivam de acordo com a Tua santa vontade. Cuide ainda, Senhor, dos enlutados que sofrem com a dor da separação dos seus entes queridos, confortando-os com a esperança do feliz reencontro na vida que Tu preparaste para nós. Olhes também pelos enfermos, dando-lhes paciência no sofrer, mostrando-lhes que Tu não os abandonaste. E se for de Tua vontade, Senhor, que cure os seus males. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições, que oferecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E, semelhantemente, também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Podem sentar-se, por gentileza, dada derramada em favor de vós, pela perdão dos pecados. Na ceia do Senhor, recebemos o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com o pão e com o vinho. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a certeza da vida eterna. Podem vir, porque tudo já está preparado. Do mesmo modo, também veio isto, que é o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sangue que foi derramado na nossa cruz, sangue que pagou o preço do nosso pecado, para nos dar perdão dos pecados. O sangue de Cristo derramado na nossa cruz, para perdão dos pecados. O corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo favorece a fé, preserva a tranquilidade e paz, e Deus acompanhe sempre. Amém.
perdoa os pecados. Eu sei que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, foi derramado na nossa cruz para perdoar os pecados. O corpo e o sangue do nosso Senhor são os que reserva para a eternidade de paz e seus amigos. Amém. Muito bem-vindo a ser o Senhor. Então, e foi dado a todos, para que Deus foi dado a todos, para que Deus meu nome é Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi derramado na cruz, para perdoar os pecados. Amém. Do mesmo modo, também bebam isso, que é o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado na nossa cruz para o perdão dos pecados. O corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fortaleça a sua fé, preserve a eternidade com paz e seus acompanhe sempre. Amém. Convido aqueles que podem, por gentileza, a se colocarem de pé. Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, estamos dando um maravilhoso testemunho de que Cristo morreu pela nossa salvação. E quer que dela assim participemos e testemunhemos até o fim. Demos graças ao Senhor e oremos. Graças a Deus, nosso Pai, com esta ceia, deste-nos uma pequena antecipação da festa que há de vir do céu. Guarda-nos firmes na fé verdadeira, durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos juntos com todos os santos celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e governa contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos esse nosso momento de louvor e adoração.
E assim chegamos ao final de mais um culto. Se precisarem de alguma informação sobre a nossa igreja, não deixem de nos procurar em nossas redes sociais. Fiquem na paz de Jesus.